Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol. Olá, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios, que hoje traz até você a história da Laila Ferreira. A Laila, que é diretora de planejamento do LIDE, empreendedor litoral paulista e também arquiteta. Tudo bem, Laila? Seja muito bem-vinda, como vai? Tudo bem, obrigada. Estou muito feliz pelo convite. E a gente conversa também aqui com o Jarbas. Jarbas, bate-papo interessante hoje, promete, Interessante, hein? A Laila é uma amiga, é a pessoa que tem convivido comigo aí nos últimos 2 anos, né, Laila? E é uma pessoa, assim, incrível, que, aliás, fez a Casa LIDE, que é o lugar que a gente está gravando hoje. E toda essa história, você vai conhecer agora um pouquinho de toda essa trajetória que formou essa super profissional que a nossa região tem. Laila, conta pra gente como é que começou a sua história com a arquitetura. Se é que começou pela arquitetura? Então, na verdade não começou. Eu trabalhei 8 anos no mercado publicitário antes de ser arquiteta e eu morava no Rio e casei com um santista. A minha história em Santos começou assim. Você é carioca? Eu sou, na verdade eu sou mineira, mas eu saí de Minas com 4 anos e morei no Rio até casar com um santista. E aí a gente foi morar em São Paulo. E eu trabalhava numa agência de publicidade. Quando a gente começou a pensar em ter filho e ver que a gente queria qualidade de vida, eu comecei a cogitar de vir para Santos. Aí eu vinha para Santos para abrir um buffet infantil e abrir um negócio, saí da agência e vim abrir. Comecei a fazer curso no Sebrae, mas meu marido estava tão louco para voltar para Santos que a gente foi para o apartamento sem nada, assim, só tinha o piso. E eu comecei a cuidar da reforma e cuidar dos detalhes para abrir o buffet. E eu vi que eu estava gostando mais da reforma do que do buffet. Ou seja, o seu lado empreendedor mudou um pouco de rumo, é isso? Mudou, eu comecei a me apaixonar pelos detalhes, de cuidar da casa, de cuidar de cada orçamento. Eu comecei a gostar da profissão antes de ser arquiteta. E aí eu vi que essa que era a minha praia. Mudei tudo, fui fazer arquitetura, fui fazer design de interiores e comecei a trabalhar nessa área porque assim, eu me apaixonei pela área fazendo. E estou aqui até hoje. Primeira pergunta, o buffet saiu ou não? Não, eu mudei no meio do caminho. Eu vi que a minha paixão estava sendo a arquitetura. E aí eu fiz os dois ao mesmo tempo. Fiz arquitetura e design de interiores. Porque pesquisando eu vi que assim tem uma certa limitação. Design de interiores você faz mais rápido, né? São 2 anos. Mas tem uma limitação de área que você pode trabalhar, de conhecimento. Então, eu resolvi fazer os dois. Acho que até para trazer essa realidade para as pessoas, né, Laila, quando a gente fala de arquitetura, ela realmente é um campo muito amplo. Né? Você tem a parte de urbanismo, parte de locomoção, mobilidade, não é só falar da casa, falar do interior, né? Não, a arquitetura é amplo demais. Assim, você pode fazer arquitetura e ir para uma área de design de mobiliário, você pode ir para design de mobiliário de cidade, urbanismo, é muito amplo mesmo, assim, então, na verdade, o que a gente vai fazendo, a gente vai vendo para que área a gente vai se apaixonando enquanto está na faculdade, mas ela toda se completa, entendeu? Assim, eu entender de urbanismo é importante até para eu fazer uma casa, até para eu entender como essa pessoa vai usar a casa, então é tudo muito complementar. Mas é amplo. E teve muita dúvida para mudar ou foi muito rápido, foi um estalo e você falou, vou mudar de profissão, vou deixar o marketing de lado? Na verdade foi rápido para eu fazer essa mudança porque eu entendi que eu saí da publicidade para vir para a cidade por qualidade de vida. E eu entendi que qualidade de vida também é você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. Então isso foi muito claro para mim que tinha que ser arquitetura. E eu entrei na faculdade de arquitetura com uma visão muito empresarial. Eu acho que por isso também que eu vim parar no LIDE, por isso que eu tenho essa visão meio de empreender. Eu não me sinto só arquiteta, eu me sinto empresária mesmo. Eu entrei com essa visão, porque na época eu estava fazendo curso no Sebrae, eu estava fazendo plano de negócio para abrir um buffet. Então, entrar na arquitetura foi assim, eu quero trabalhar como arquiteta, então eu vou ter um escritório de arquitetura. O que eu preciso para ter um escritório de arquitetura? Então, eu preciso da formação. Eu já entrei na faculdade sabendo que aquilo ali era um passo para o meu escritório de arquitetura, entendeu? Então, eu entrei com uma cabeça muito empresarial na faculdade. Obviamente, durante a faculdade, eu me apaixonei por arquitetura em si, porque assim, eu tive alguns professores maravilhosos que me fizeram me apaixonar pela arquitetura.
mas eu entrei com uma visão mais empresarial. E o que o marketing influenciou na tua carreira como arquiteta? Então, no início, eu achava que o que eu tinha de conhecimento, de publicidade, eu ia usar só para mim, para o meu nome, para o nome do meu escritório, para divulgar a minha marca. Depois de um tempo, eu entendi que não, que eu podia usar isso também para o cliente. E esse foi um processo que eu fui fazendo de mudança no escritório. Eu comecei com o escritório com o meu nome, era Laila Ferreira Arquitetura de Interiores, como a maioria dos arquitetos faz. E com o tempo eu entendi que todo o conhecimento que eu tinha de marketing eu podia usar dentro dos processos do escritório. Minha forma de criação hoje no escritório é a forma de criação de uma agência de publicidade. Então eu trouxe processos da agência de publicidade para dentro da criação. Em publicidade você não faz nada que não seja muito especificamente voltado para um público-alvo, para aquele público-alvo do seu produto. E em arquitetura, muitas vezes os arquitetos eles têm um estilo próprio. Você entende se você gosta ou não desse estilo e aí você contrata o arquiteto, já sabe como vai ficar a sua casa. No meu caso, como eu trouxe esse trabalho da publicidade, eu estudo a fundo como é que o cliente vai usar a casa, qual é o estilo que ele gosta. Às vezes ele nem sabe, mas a gente tem formas no escritório de buscar qual é o estilo que vai agradar mais a ele. E aí, dentro desse estilo, eu faço a casa dele, dentro da forma como ele vai usar. Então, esse foi um processo que eu trouxe da publicidade. Fiz uma marca nova, que é a Origem Arc Design. Ela tem um brand completamente voltado para o cliente, que é a forma como a gente trabalha no escritório. E isso tudo veio da publicidade também. É como eu trouxe a publicidade para dentro da arquitetura. Você falou agora uma expressão interessante, como a gente trabalha no escritório. Quer dizer, você começou como uma pessoa, uma empresária, e hoje você tem um grupo de pessoas que você gerencia. Como é que você vê essa evolução em termos empresariais? É muito complicado você sair do seu negócio único e expandir de forma que você atenda o seu cliente de forma correta, assertiva e ao mesmo tempo você gerencia essa equipe? Eu acho interessante você me perguntar isso porque também, na verdade, acaba sendo uma continuação do que eu estava respondendo antes. Quando eu fiz essa mudança de tirar o meu nome da frente do escritório e ele virar o Origem Arc Design, foi justamente porque eu não faço nada sozinha. Quando eu mostro um projeto para o cliente, para aquele projeto, né, o Jarbas sabe, quando eu mostrei aqui o 3D, as imagens para ele aqui, para esse 3D virar realidade, é muita gente no meio do caminho. Tem a minha equipe do escritório, que me ajuda bastante. Tem que a gente lá dividido entre as pessoas que cuidam mais de obra e orçamento e as que cuidam mais de criação, porque eu acho que também cada um tem habilidades diferentes e as pessoas precisam estar onde elas vão desenvolver melhor a habilidade delas. Isso eu aprendi muito como empresária. Tem as lojas parceiras que vão fazer cada pecinha ali que está no projeto virar realidade, cada loja dessa com seus funcionários, Então, assim, é muita gente no meio do caminho para fazer aquele projeto que você viu ali no 3D virar realidade. Então, eu acho que, assim, não era nem justo ter o meu nome, assim, é uma equipe. E isso já está dentro, assim, você vai sempre me ouvir falar nossa equipe, já sai naturalmente, assim. Eu acho que esse é o grande diferencial. E né? bacana, Roberto, esse modelo que a Laila está falando. Quando eu trouxe o projeto, era um sonho de criar a Casa Lide. Na verdade, existem 4 no Brasil, a nossa é a segunda, 4 no mundo, né? Que o Lide hoje é global, a nossa é a segunda. E quando eu trouxe o projeto, a Laila bateu um papo comigo, falou, é isso aqui. Teve uma segunda reunião, ela falou, essa ideia que você está imaginando, mostrou um escritório, até de uma afiliada nossa aqui do Lide. Eu falei, a ideia é mais ou menos essa. Ela fez um projeto diferente daquele, seguindo aquela linha, e ficou, eu não consegui reclamar, eu não consegui dar palpite, ficou tão perfeito, ficou tão a cara do que eu queria, que ficou muito legal, fiquei encantado. Primeira parte do projeto. E depois, na hora de fazer o projeto, de colocar em pé, ficou exatamente o que eu queria. Obviamente que na hora H tem um detalhezinho, outro, que ela falou, vou melhorar a iluminação aqui, vou melhorar esse ponto, e ela ia apresentando e ia construindo. E ficou exatamente o que eu queria. E a gente recebe as pessoas aqui, todo mundo elogia, todo mundo fica encantado com o nosso espaço. Então, parabéns, Laila. Pensar essa Casa Lide, Laila, quando você... o que o Jarbas está trazendo, eu acho que é um ponto muito importante. Você captar o que o cliente quer. Né? Porque às vezes ele vem cheio de emoção, às vezes pede, de repente, alguma coisa que é impossível. Eu acho que você já deve ter tido alguns pedidos impossíveis de serem realizados. Mas você, como o Jarbas disse, você consegue captar exatamente a essência do que o cliente deseja. Existe uma técnica para isso? Como é que você faz isso? Existe uma técnica, um processo que a gente criou no escritório para
trabalhar para eu entender o cliente de forma bem detalhada. Você viu que ele falou assim, eu conversei com ela e depois, como se fosse uma mágica, eu trouxe o projeto que ele queria. Não foi, a gente teve muita conversa no meio do caminho. São coisas que eu vou perguntando, a gente trabalha com... Eu tenho umas cartelas. No caso do Jarbas eu não precisei muito, porque só de mostrar algumas referências ele já me falou e eu já estava dentro do lead. Então eu já conhecia o lead, já sabia como a casa ia ser usada. Então é como se eu estivesse fazendo para mim também. Né? Estamos aqui usando e todos os filiados podem usar a casa também, o espaço. Então eu já conhecia como seria o uso, como é que... E eu fui entendendo o que o Jarbas estava pensando também para esse espaço, com perguntas, eu tenho algumas cartelas, no caso de cliente, que assim, às vezes se eu perguntar ao cliente, você gosta de quê? Você gosta de um projeto mais clássico ou minimalista? Ele não vai saber o que é. Então eu tenho umas cartelas que eu mando para ele, que eu mostro. E aí, nessas cartelas, estrategicamente, eu tenho projetos ali aleatórios. E eu peço para ele me enumerar qual que ele gostou mais, ou se ele não gostou muito de alguma coisa que está ali em alguma foto. E aí eu vou montando depois um esquema, vendo todas essas cartelas com a resposta dele, eu vou entendendo qual é. Esse cliente aqui, acho que ele é mais clássico. Esse aqui é mais clássico, mas ele gostou de alguns itens modernos, então vamos dar uma misturada. A gente junta no escritório e vai interpretando. Inclusive, hoje a gente fez esse trabalho no escritório, porque hoje a gente começou um projeto novo. E eu recebo essas informações do marido, da esposa, se tiver um filho um pouquinho mais velho que vai conseguir me responder também. E se for pequenininho, eu vou conversando para eu tentar puxar alguma coisa que eu sei que vai surpreender. E de cada um da casa, eu peço para cada um me responder separadamente. E aí a gente fez hoje esse estudo, a gente junta tudo e a gente vai entendendo o que pode agradar esse cliente. E uma coisa que faz parte desse processo que veio da publicidade eu não vejo só o que está usando, que é tendência. É claro que a gente está muito em contato, a gente vai em feiras, a gente vai nas lojas e começa a descobrir o que vai ser tendência ainda para frente. Eu tenho algumas empresas que falam isso, que eu trago até da publicidade também, que falam de tendências em todas as áreas. Então a gente estuda muito isso. Só que eu não vou usar a tendência só por usar, só porque é moda. A gente pega dentro do que é a tendência e dentro do estilo desse cliente, o que a gente consegue aí dar um match, entendeu? O que a gente consegue juntar? E aí a gente começa o processo de criação dessa forma. Eu vou entendendo o que o cliente quer, às vezes mesmo sem ele me falar assim, abertamente, eu gosto de um projeto clássico, mas eu vou descobrindo isso dele. Agora, Roberta, eu convivi com a Laila os últimos 2 anos, a gente conviveu muito proximamente. E você é uma mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? É mulher, é mãe, é empresária, é arquiteta, obviamente que as coisas estão ligadas, é CEO do Lead Mulher. Como é que você consegue distribuir teu tempo e fazer tudo com tanta qualidade? Bom, assim, eu estudei muito sobre organização de tempo, administração de tempo. Como eu falei, eu entrei na arquitetura com uma visão mais empresarial e estudar sobre gestão de tempo fez parte dessa minha formação. Não que eu consiga fazer tudo perfeitamente, é claro que a gente tenta acertar em tudo, mas às vezes sempre tem um pratinho que está meio caindo e a gente precisa dar mais atenção, né? Não sou perfeita nisso, mas eu busco sempre, assim, porque para mim o que é mais importante é onde eu tô 100%. Final de semana, eu tenho conseguido me desligar bastante, assim, porque eu fico de verdade com os meus filhos, entendeu? Você vai me ver jogando bola na praia com meu filho, você vai me ver... Então, assim, aproveito para descansar também, ter aquele momento ali de não fazer nada, de ler um livro, com meu marido, com os meus amigos. Então, eu aproveito realmente para me divertir, para me distrair. Então, assim, eu acho que esse é um pouco do segredo. Onde você está, você tem que estar. Agora, o Jarbas falou, eu trouxe um ponto importante. Você foi presidente do Lead Mulher, né? Que era um lead formado só por mulheres e era a referência dessas mulheres. Como é que foi coordenar, trazer novas ideias para esse time promissor que enfrenta muitos homens no mercado de trabalho? Incomoda muita gente. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, foi muito gostoso. Eu entrei no Lead desde que ele começou, no Lead Mulher, desde que começou, enquanto era a Cláudia Duarte SEO, né? E depois veio a pandemia, a gente foi conseguindo sobreviver ali online, como todos, né, nesse momento. E aí, nesse momento que eu acabei me tornando a CEO do Lead Mulher.
foi muito gostoso, assim, eu conheci muita gente que talvez eu não conheceria, essa é uma das coisas importantes do LEAD, né? Eu conheci muita gente que talvez eu não conheceria se eu estivesse aqui. Eu tive oportunidades de me desenvolver um pouco mais nessa parte da fala, nessa parte de oratória, porque a gente apresenta os eventos. Isso também foi muito enriquecedor para mim, até profissionalmente. E o LEAD é um espaço que dá muita oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que assim, a gente tem que entrar e aproveitar. Eu vejo que algumas pessoas conseguem fazer isso bem, mesmo não estando como eu estava de CEO, né? E o que eu achei interessante foi também, assim, no finalzinho do LEAD Mulher, eu ter participado desse processo de transição, né, Jarbas? Foi muito gostoso ali esse processo da gente criando o LEAD empreendedor, a gente entendendo que não é o momento de também estar só separando mulher, separando jovem, que era enriquecedor para todo mundo, essa mistura. O LEAD empreendedor, ele veio como uma alternativa, é isso? Ao LEAD Futuro e ao LEAD Mulher, foi a junção dos dois? O LEAD Empreendedores, ele não é a junção dos dois, ele é um novo LEAD. O que acontece? No LEAD Mulher, tem mulheres empresárias, o LEAD Futuro eram empresários até 40 anos, né? 39 anos. E a gente tinha um leque aí além dessa mistura ser boa, porque assim, querendo ou não, eu estou aqui como empresa, então para quanto mais empresas eu falar, melhor, independente de serem de mulher. Não tem que vender só para mulher, né? Entendeu? A gente está aqui, é um negócio, a gente não vende só para mulher, né? Então, para quanto mais empresas eu falar, melhor. Então, essa já foi a principal característica boa do surgimento desse LEAD de empreendedores. E uma outra coisa que tinha uma gama de pessoas que não tinham onde entrar no LEAD, era uma demanda que não tinha espaço para ela. Por exemplo, no LEAD Mulher, a gente tinha lá, tem mulheres médicas que têm clínica. Um homem que tem clínica e tem mais de 40 anos, não tinham, e não tem o faturamento para entrar no LEAD, né, LEAD Litoral Paulista mesmo, não tinha onde entrar. Então, assim, um advogado acima de 40 anos não tinha onde entrar. Então, assim, a gente tinha uma demanda aí de empresários na cidade que gostariam de fazer parte, que também estariam enriquecendo aí essa nossa rede aí, né, o nosso network, e não tinha espaço para entrar. Então, o LEAD Empreendedores, ele veio como uma força um pouco maior dessa união, né, para criar realmente um movimento onde a gente possa estar se conectando com mais pessoas. Para encerrar, segredo do sucesso. Nossa, o segredo do sucesso, eu acho que é gostar muito do que faz, fazer com leveza. Eu procuro muito fazer isso no meu dia a dia, sabe? Eu tento fazer com leveza e levar essa leveza para as pessoas. Se a gente tem algum problema em obra, tem muito problema, a última coisa que eu faço é saber de quem foi a culpa. A primeira coisa que eu faço é juntar todo mundo e às vezes a solução vem de um lugar que você nem imagina, vem do pedreiro, vem do marceneiro, vem do... E essa leveza que eu levo ali para esse ambiente, eu sei que ela reflete para o cliente, ela reflete para nós do escritório. Então, eu acho que tudo que a gente faz com leveza e com paixão, gostando do que faz, eu acho que o sucesso vem naturalmente. Bacana, né, Jarbas? É isso aí. Bacana, muito legal. E eu tenho convivido com a Laila, como eu falei, e essa leveza realmente faz parte da vida dela. Ela faz tudo e com muita paixão, né? Eu acho que você tem uma paixão pelo que você faz, que é muito bacana. A Laila não trabalha, ela se diverte. Eu me divirto. Laila, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, sucesso para você. Que você sempre se divirta, que você sempre leve essa vida leve. Obrigada. Que é o que a gente precisa, né? Isso aí. Obrigado, Laila. Obrigado, Roberta. Obrigada. No próximo bloco, você conhece a história de Gustavo Gottfried. Não sai daí, a gente volta já já. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.
As campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol. Gente Negócios está de volta e agora é a hora da gente conhecer a história de Gustavo Gottfried, proprietário da Acta Motors, que representa a Kia, Peugeot e Citroën. Tudo bem, Gustavo? Seja muito bem-vindo. É isso aí. Obrigado, Roberta. Prazer estar aqui no programa com vocês. E é isso aí, né? Esse ano completando 30 anos de jornada profissional com automóveis. Parece que foi ontem. Então conta pra gente, porque eu acabei de ler agora algo que me surpreendeu. Você começou com que idade no setor? Eu comecei com 17 anos. O meu primeiro CNPJ, eu tive que ser emancipado e eu tenho guardado até hoje a inscrição. Quando eu tinha 17 anos, 1992, eu comecei com um pequeno lava rápido, que fazia lavagem, polimento e também vendia alguns carros na frente. E isso foi o começo aí de toda a história da Acta Motors. E Gustavo, como é que começou essa história? Sua família já te incentivava nesse ramo? Eles são desse ramo, não? Não. Meu pai é profissional da saúde, minha mãe na época também era dentista, hoje não mais, hoje ela é empresária, mas na época ela era dentista, meu pai médico. Mas eu sempre gostei muito de negócios, desde pequeno. Eu já vendia gibi na porta de casa, quando tinha 13, 14 anos eu comecei a fazer triatlon. E aí eu comecei a comprar e vender as bicicletas que eu tinha, então eu pegava a bicicleta, montava e vendia na corrida. E aí comecei bem jovem. Aí quando eu passei na faculdade, meu pai me presenteou com um carro, só que eu fiquei desconfortável com esse presente, porque eu praticamente nunca tinha ganhado nada muito caro, eu nunca gostei de pedir as coisas. Faculdade do quê, Gustavo? Eu fiz Direito e Administração. Eu tinha 17 anos, eu nem sabia o que eu queria fazer da vida, mas prestei as duas, passei. E aí, depois de 30 dias que eu tinha ganhado esse carro, eu pensei bem e falei, quer saber, eu vou vender o carro e vou começar a comprar e vender carro. E meu pai quis me internar no manicômio, porque ele falou que eu tinha que estudar, eu fazia 2 faculdades, como é que eu ia comprar e vender carro. Mas aí ele conversou com um amigo dele, que era do ramo, e falou, olha, deixa ele, se daqui a 3 meses ele tiver um capital maior que o valor do carro, você deixa ele continuar. Se o capital tiver menor, você pega o presente de volta. E aí, graças a Deus, foi indo. Apanhei muito no começo, porque como os meus pais não eram do setor empresarial, eu era muito novo, eu não tive ninguém que me ensinou. Então, hoje eu vejo alguns jovens que têm a oportunidade de serem ensinados, de ter tutores, né? Eu não tive. Eu perdi muito, eu quase quebrei com 17, 18 anos, porque eu perdi todo o meu dinheiro num negócio mal feito, que eu fui mal orientado. Mas aí começamos de novo. E o brasileiro é persistente. Aí, a partir daí, eu tive uma outra loja de automóveis. E aí, em 2011, eu fui nomeado pela Kia Motors do Brasil na primeira loja em Osasco. Eu nunca nem tinha ido para Osasco na vida, mas como já tinha em Santos a representação da Kia, lá era um open point, né? As montadoras chamam open point, é uma área que você tem disponibilidade para montar uma concessionária. E aí acabei montando lá, depois montamos em Alphaville, no ano seguinte, depois em São Paulo, e aí em 2015 só eu consegui montar a primeira operação em Santos, como bandeira, né? Não como loja multimarcas. E aí na sequência veio a Peugeot e esse ano não, 2022, nós conseguimos a Citroën. Então fizemos a nossa trimarca aqui na Baixada e mais a loja que a gente tem em São Paulo. E você fala da Citroën, né? Quando você decidiu, assim, no meio da pandemia, você tomou a decisão de adquirir a marca, muita gente achou que você era louco, né? Eu digo que o empresário... Como é que foi esse processo de decisão? Eu digo o seguinte, o empresário no Brasil, ele está numa linha tênue entre a coragem e a loucura. É isso. Às vezes muito mais louco do que corajoso. Muito mais louco. E a gente tem que fazer avaliações de mercado, né? Hoje, o nosso custo operacional como empresário, ele é altíssimo. Então, o que nós temos que fazer é aumentar a quantidade de produto na prateleira com o mesmo custo. Então, eu tenho a mão de obra, eu tenho espaço, eu tenho que ter produto para poder cotizar isso aí. Então, nós compramos a operação da Citroën em Santos para justamente aumentar esse volume de produtos e, consequentemente, conseguir ratear melhor o custo. E aí foi um sucesso. Com o lançamento do C3 agora, então, a marca está de vento em popa. E a Acta
bateu o recorde de venda de C3, né? Sim, mesmo sim. estando numa região nacionalmente pequena, né? O market share, o que é o market share? Market share é uma nomenclatura que as empresas fazem para determinar a participação de mercado de algum produto em alguma área. Então a gente tem o market share da marca nacional e o market share regional. Então o market share das nossas marcas na região de Santos, da Baixada Santista, é um dos maiores do Brasil. Da Citroën é o maior do Brasil, da Peugeot está entre os 2 maiores e da Kia está entre os 3 maiores do Brasil. Obviamente não em volume absoluto, porque você tem capitais que você tem um emplacamento maior. Mas hoje, o emplacamento da Baixada Santista, que é em torno de 1.000 veículos por mês, de todas as 9 cidades da Baixada, em torno de 1.000 veículos 0 km em placa por mês. Nosso percentual está entre um dos maiores do Brasil dentro da região. O que você traria hoje para quem está tentando empreender no Brasil, nesse momento que a gente pensa ainda que é um momento tenso, né, um momento político onde tem muito empresário inseguro com o que vai acontecer na nossa economia? A gente veio de uma situação pandêmica, depois de uma troca de governo. O que a gente pode esperar desse momento econômico aqui do nosso país? Bom, a primeira coisa que eu acho é que a pessoa não pode ficar na zona de conforto dela. Se a pessoa ficar na zona de conforto, ela acaba não evoluindo e a concorrência acaba engolindo. É isso que acontece. Então a gente tem que estar sempre na frente da concorrência, sempre inovando e o mais importante, sempre se aperfeiçoando. Eu digo para o meu time, eu falo, a gente hoje tem que ser melhor que ontem e amanhã tem que ser melhor que hoje. Porque todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, seja num problema de atendimento, que isso acontece, a gente está no varejo. Então, a gente tem que fazer um aperfeiçoamento diário. Isso é uma coisa que eu aprendi desde lá de trás. Eu errei muito, mas você tem que estar preparado para errar. E não pode desistir no primeiro erro, nem no segundo, nem no terceiro, porque os erros eles vão continuar e quanto mais aperfeiçoado você tiver, maior é a consequência do erro, porque mais você vai estar arriscando. É óbvio que você tem que administrar, se der tudo errado, eu consigo sobreviver? Você tem que ter essa válvula de escape, porque... Que é a questão da responsabilidade. Exatamente. Né? A gente já deu vários tiros que foram errados. Mas, graças a Deus, foram tiros que não comprometeram o nosso negócio. Último recado aqui para os nossos telespectadores, o que a gente pode trazer de perspectivas para 2023? Olha, essa é a pergunta do milhão. A gente está sentindo que, obviamente, a gente tem o país dividido, né? Então, aqueles que votaram no presidente eleito estão muito confortáveis em fazer investimentos, os que não votaram estão um pouco, vamos dizer, retraídos, mas eu acredito que vai ter uma injeção de dinheiro na economia, que a economia vai andar, a gente está sentindo isso. O nosso mês de janeiro, por exemplo, foi um dos melhores meses de janeiro dos últimos anos. O mês de janeiro para o mercado de automóveis é um mês que ele é difícil, porque é um mês que o cidadão começa com todas as contas, IPTU, IPVA, matrícula, mensalidade, então, e férias, né? Geralmente as pessoas estão viajando, o mercado de varejo de shopping é um mercado que ferve em janeiro porque a pessoa está no shopping, não está na concessionária comprando carro. Mas a gente sentiu já que foi um janeiro que foi bom para nós, então a gente está confiante, a gente está com estoque bem elevado para poder atender as demandas. Fizemos um investimento grande agora, fizemos uma construção nova na nova loja da Kia, que fica no complexo da São Francisco, então a gente agora realmente está com a trimarca totalmente atualizada nos moldes atuais, que é um investimento grande. Então a gente está acreditando que o mercado vai reagir bem aí nos próximos anos. Gustavo, muito obrigada pelas suas informações, Nada. Sucesso para você. Obrigado. Muito sucesso e muita coragem. Obrigado aqui no programa com vocês. Parabéns, Jarbas, parabéns, Roberta aí. E vamos com tudo em 2023. Isso aí. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Roberto. O Gente Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Tati Band Litoral. Até mais. Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol.